Então pronto, aqui é o leão de Sirius que está falando. Ele diz que só de Sirius tem 7 raças diferentes, porque são um conjunto de 10 planetas diferentes que já foram colonizados há um tempo. Então vocês têm a raça daquilo que nós chamamos os leões, que é os felídeos, ok? Vocês têm deste grupo dos 21, né? Pessoal 21, tá? Do vosso grupo. Vocês têm os dos leões, vocês têm draconianos. Dos draconianos tens 3 sub-raças diferentes, ok? Tal qual como dessa espécie deles, eles têm a parte dos leões e das panteras, né? Então, que eles chamam também, que são do mesmo grupo de espécie biológica, mas eles são etnias, na vossa linguagem, etnias diferentes. Então, mas são raça, como se fossem raças, ok? Estão os arturianos ali, estão os keplenianos, e eles estão chamando o nome de keplenianos por causa do planeta que nós demos o nome de Kepler, que é um planeta que é igualzinho ao nosso, que eles também são adâmicos como nós. Então o nome original deles é os Adama. Eles são desse planeta Kepler, que é um planeta que encontraram agora há pouco tempo nós, que eles são o projeto original dos hominídeos, que é de onde nós vamos buscar essa imagem do ariano, e que eles são, o cabelo deles é quase branco, é aquela imagem que nós temos vulgar do Astacheran, são mais eles, tá? Estão aqui 3 espécies, no grupo deles eles têm 3 raças diferentes de pleiadianos. Eles têm uma espécie chamada Syntax, que eles são aquilo que nós chamaríamos androides, mas na verdade é um composto de sílica e ferro que se desenvolveu e se reproduz nessa estrutura que vocês veem nos filmes, como aqueles nanorobôs que se multiplicam neles mesmos e fazem construtos. Os Syntax. Eles têm alguns grupos dos arcontes, os afamados arcontes. Eu estou perguntando, mas os arcontes não são senhores do sistema? Né? Aqueles senhores lá do sistema, da Matrix planetária? Ele explicou, mais uma vez. Podemos então acreditar que todos vocês são do mesmo jeito que os ditadores dos vossos planetas? Ele diz que esse pessoal dos arcontes em si, eles têm umas capacidades psíquicas absurdas, é uma espécie altamente psíquica que conseguem criar autênticas realidades dentro de um cérebro, programar do zero um cérebro, qualquer cérebro das espécies conhecidas, fazer até o cérebro estar paralisado, porque olha que interessante. Tá bom, eu vou procurar esse vídeo. Tem um vídeo que é sobre um desses, que é sobre um astronauta que se está vendo sempre no coisa, até que ele exige ver o que é que realmente está, e ele está dentro de um lugar extremamente envelhecido, porque ele tinha perdido no meio do espaço, que era onde tinha uma aranha gigante que fazia ele viver dentro da sua própria fantasia para ele não sofrer com a decrepitude física. Só que ele, como era uma coisa assim muito horrível aos seus olhos, ele queria morrer. Só que, no entanto, esse ser tinha muita compaixão por ele. Podemos procurar esse vídeo porque é um arconte. Esse ser é um arconte. E vocês viram ele nesse filme do astronauta. Aquela aranhazinha lá que faz parte dos registros akáshicos e tudo. E que consegue ter acesso às memórias, às informações, e consegue tecer. Ok? Tem aqui
os Anunnaki, e dos Anunnaki vocês têm 4 variantes de Anunnaki, porque eles há muito tempo que eles brincam com a tecnologia, e tem muito híbrido e muita quimera, tem muito quimerismo, eles gostam muito de se fundir com as outras raças. Então eles dizem, são 5 variantes de Anunnakis. Os nomes deles são muito difíceis de se falar na nossa expressão verbal. E depois tem uma espécie que é para onde eles nos levam, que é o que nós podemos mais mostrar isso é uma espécie, como é que ele está tentando traduzir para a nossa compreensão humana essa espécie. Pensem o seguinte, pensem uma placenta gigante que consegue desdobrar do tempo e do espaço, onde consegue portar a vida para tudo. É um género de um planeta em si, só que em vez de estar na parte externa, o pessoal vive dentro, só que a parte externa simula uma placenta protegente dos raios cósmicos e isso tudo, e por dentro tem todos aqueles filamentos, né, que para nós daria muito nojo, porque nós temos muita dificuldade em lidar com vísceras e isso tudo, em que é exatamente o casulo onde eles estão, um género de um casulo, onde eles estão, mas que ele é vivo, ele se multiplica, ele cresce, que era a única forma de se viajar através do tempo e do espaço, através dessas criaturas. Porque nada que não tenha a capacidade biológica, seja ela misturada, qual for o tipo de espécie, né, não consegue transcender a tempo e o espaço, por causa da inflexibilidade da matéria. Então tem que ser uma matéria que seja moldável e mutável, para poder fazer a dobra do tempo e do espaço. Entenderam a explicação? Seja madeira, pedra, isso tudo, os átomos são muito estanques. Para conseguir fazer uma dobra, eles se desintegrariam se não se conseguiriam reintegrar. Já um ser vivo consegue fazer essa mutação porque tem no seu DNA. E essa é onde eles habitam, e foi o presente de Shiva para eles. Porque é o Shiva que criou isso. E que os hindus chamam isso a cabaça de Shiva. Parece que Shiva tinha um género de uma cabaça, né, onde tinha o elixir da vida, mas na verdade era a nave de onde eles vão. Só que ele explica, no nosso tempo, forma de conceber, é uma autêntica, o aspecto mais parecido com aquilo que nós conseguimos entender como humanos, tanto que não sequer tem nome, por causa de toda a sua complexidade, né? Eles só se chamam mãe, a mãe, porque todos eles nasceram, foram criados lá, né? Porque são várias gerações, como nós chamamos Gaia, o nosso planeta, né? Mãe. Eles dizem que o mais parecido que nós vemos isso é uma placenta. E tens aí as 21 já faladas. Ele está tentando explicar porque é que o triângulo é fundamental. Eles dizem que tem a ver com o som. Ele diz que o som, ele tem 3 partes. Quando nós falamos, ele faz isto. Ele se expande de um ponto, seja um som mental ou verbal, ele se expande, ele abre espaço, e quando recebe o ponto final, ele se fecha nele e volta para trás. Ele faz isto, o som faz isto. Ou seja, né, aquela coisa assim, ele emite, ele expande, quando ele encontra uma barreira, ele reverbera para trás e vai afunilando também novamente. Por isso é que ele perde a força. Por isso é que em ângulos vocês têm acústica e em outros ângulos vocês não têm acústica. Por isso é que quando ele diz que é para vocês fazerem uma experiência em lugares que tenham eco ou acústica, vocês ficam num ponto que faz eco e coloquem alguém num ponto entre 2 a 5 metros de distância. Vocês conseguem receber o eco e a pessoa não recebe, porque o som vai afunilar até a origem. Então as pirâmides,
Não tem a ver com emitir energia para os planetas e isso tudo, porque a Terra não tem essa força, mas tem a ver com oração. O que é que faz? Você ora, o som, não é? A pirâmide está assim, não é? Você está aqui. Quando eles oram por nós, nós recebemos as bênçãos e nós, ao orarmos de volta, nós estamos invocando eles, porque nós estamos mandando de volta, invocando eles. Então, todas essas pirâmides são lugares, por isso é que eram extremamente ritualizados para a morte e para a espiritualidade, mas sempre eram templos. E se vocês forem ver os templos, por mais que tenha abóbadas, sempre faz um triângulo. Mesmo que seja de uma forma deformada e não perfeita, sempre faz um triângulo. É o quê? Nós aqui fazemos as orações, o som reverbera e afunila para onde é direcionado. Que normalmente sempre tem um campo, uma cidade extraterrena, como vocês chamam, aquela cidade das águas e tudo, por cima disso, para receber os apelos dos espíritos maiores, para nos invocar a nós se formos necessários. E depois nós afunilamos, enviamos essa informação, vibração, afunilamos, que depois se expande e todos os que estão lá são abençoados ou manipulados. Ele diz que tem a ver com som. E por isso, ele diz que quando eu cheguei àquela conclusão de fazer as pirâmides, né? Aqueles lá, os triângulozinhos, que eu falava palavras, eu não falava receitas. Aquela palavra com aquela palavra fazia uma concretização, que é o eco. Tal coisa da cocriação, não é o tal triângulo da cocriação que agora estou falando para vocês. Então explica, pirâmide serve para isso. Então quando vocês vêm ter connosco, nós colocamos vocês numa pirâmide para vocês entenderem o que nós falamos para vocês. Porque a pirâmide vai traduzir no vosso córtex primitivo a nossa informação para vocês conseguirem entender. E depois quando vocês falam para nós, como vocês são muito pequenos, a própria pirâmide vai afunilar para nós conseguirmos escutar vocês. Vocês têm aquele cone antigo para vocês de escutarem rádio, escutarem até o coração das pessoas antiga, é a mesma função, com o cone. Só que o triângulo, como ele faz aquela reverberação, é muito mais funcional do que o cone, porque como o som dá muitas curvas com o cone, se perde muita informação no meio do caminho, porque tem muitas arestas, e é como o vento, acaba por fazer mais ruído do que propriamente som. E diz que já tem cientistas que já estão entendendo como a expansão do som e a reverberação faz o formato de um triângulo, que é para vocês pesquisarem sobre isso se estiverem curiosos sobre isso. Então, as pirâmides são lugares de oração, de concentração, de prece e de receber instruções. Aquilo que vocês chamam de milagres, de orientações ou qualquer tipo de instrução, porque é como um telefone para vocês e para nós. Então, quem estiver do outro lado. Então, lembre-se do recado. Ele está dizendo, lembra-te daquilo que eu também te falou. Nada de caluniar espécies. Então, parem com essa informação. O pessoal coloca logo os arcontes. Espera aí, quais arcontes? Quais Anunnakis? Quais humanos? Você está falando do Hugo, está falando do Bétega, está falando de quem? Porque, apesar de nós sermos sociedades coletivas, nós ainda temos o livre-arbítrio individual para escolhermos o que nós queremos prosseguir. A diferença é que nas nossas vertentes já não temos as guerras que vocês têm, porque nós sabemos as consequências da guerra. Nós só respeitamos e é tudo uma questão de vontade e ressonância. Nós temos esta vontade, nós vamos ter ressonância com quem apregou a vida acima de tudo. A quem da mesma espécie que apregou a neutralidade vai fazer ressonância com a vossa espécie que quer virar aquele hippie que nada de tecnologia, nada de evolução, bora morrer aqui no pedaço e pronto. Nós também temos dos nossos que também são os naturalistas e vão fazer a mesma ressonância. E tem também aqueles que são os bélicos, que acham que são os arautos e que sabem o que é que a fonte da criação quer e chegam lá a destruir tudo para renovar tudo e acham que sabem como fazer isso. Vocês também têm o mesmo.
A diferença é que nós sabemos que se nós entrarmos numa guerra de conflitos como vocês nessa vossa frequência têm, planetas irão sumir. E nós já sabemos porque nós já fizemos isso acontecer, como vocês irão fazer acontecer daqui a umas centenas de anos ou milhares de anos. Porque é o processo evolutivo de todas as raças. Então nós, ao saber isso, nós entendemos uma coisa: respeitamos a frequência mental de cada um e não interferimos uns com os outros. E quando vem dizer, mas um vem interferir com a outra raça, não, é competição. Pelas ressonâncias que vocês têm no vosso planeta. Então parem de nos responsabilizar da vossa divergência tão grande moral e ética. E vocês têm aquela expressão: se está no buffet é para comer tudo. Não, é para vocês escolherem o que vos faz bem mesmo que esteja num buffet. Então, nós não estamos aqui uns fazendo... É claro que nós nos ocultamos uns com os outros, porque nós queremos às vezes trazer um para o nosso lado, como eles também querem trazer para o outro lado, e evitarmos esses dissabores. Mas nós temos que ter tecnologia para detectar quem está de todos os lados. Vocês é que não. Entenderam como é que funciona esta estrutura? Então, parem de tomar tão pessoalmente isso. O que nós estamos fazendo é só recrutamento. Cada um de acordo com aquilo que acha que é certo, a forma de viver e de existir no universo. É só recrutamento. Nós queremos recrutar vocês para trabalhar na nossa linhagem, porque vocês já estão trabalhando muito com a mesma frequência que nós queremos. Regeneração, restauração, dignidade, respeito, vida. É o que vocês estão fazendo. Tem aqueles que, como a Eliane estava até há um tempo atrás, os naturalistas, que achavam que só a mãe natureza estava, mas que não entendem que a natureza também precisa dessa interação e simbiose com a evolução. É para você procurar. Cogumelos nasceram novos agora na região contaminada que vocês chamam de Chernobyl, que são novidade e que estão se alimentando de raios gama. A natureza criou um fungo para se alimentar do raio gama. Então, até mesmo a destruição que vocês criaram fez a natureza evoluir, a biologia evoluir, a genética evoluir. Os naturalistas não aceitam isso. Mas graças a esses fungos é o primeiro passo para vocês conseguirem tapar toda uma nave para vocês viajarem no espaço, porque ele vai se alimentar das energias. Então, a placenta que nós temos. Os naturalistas não aceitam isso. E os destrutivos, eles morrem de medo dessas evoluções todas, porque quanto mais você evolui independente, menos você teme e menos você se subjuga. Então, esta é toda a estrutura para vocês entenderem. Então, quando vocês receberem pessoas da vossa espécie que fala de tal espécie assim, tal espécie assada, lembre-se que isso é o princípio da humanidade. Primeiro eram os negros, e antes dos negros vocês tinham problemas com os chineses, porque os chineses eram os Xing e Ling, como diz aqui na memória do Hugo, e eram os paparrosas e das massas, e depois vocês tiveram problemas com os budistas, que eram estranhos, e depois tiveram problemas, ou seja, vocês têm sempre problemas com tudo aquilo que não tem a mesma forma cultural e de valores que vocês. E vocês não param para tentar entender quanto tempo tal civilização precisou para construir aqueles valores e a que custo. Porque toda a tradição teve um peso muito caro. E por isso é que se tornou tradição, para evitar pagar novamente o mesmo preço. Aquilo que vocês chamam de tradição é uma estrutura que toda a espécie tem, em toda a natureza, tem, que são os tais rituais que deram certo para evitar repetir os mesmos padrões violentos ou destrutivos ou nocivos do passado. Mas tem umas tradições aí de matar os animais deste jeito assim, 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 assim. Durante muito tempo deu certo. Agora que vocês já estão com uma tecnologia que pode fazer diferente,
Mas você acredita mesmo que a forma como vocês têm as fábricas de gado é mais humanizada do que uma tourada? Ou com a forma como vocês fazem o plantio cheio de venenos e com aquelas toxicidades horríveis, sem dar descanso à terra ou à planta, é mais saudável do que quando colocam agrotóxicos mortais? Vocês só veem como vos convém à vossa espécie. E quando o vosso ponto de comparação for a vossa espécie e não o sagrado imperativo da vida, respeite, vida e livre-arbítrio. Enquanto vocês não entenderem que esse é o sagrado imperativo da vida, vocês têm escrito naquilo que vocês chamam de DNA, que é o código da vida. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês sempre vão fazer a métrica humana como a base da comparação para toda a vida. E aí, dentro da espécie e subespécie humana que vocês chamam de raça, vocês vão querer que seja a vossa imagem e semelhança. Até um Deus vocês fizeram a vossa imagem e semelhança. Até Shiva vocês fizeram a imagem e semelhança. Se vocês vissem Shiva exatamente como é, vocês se horrorizariam. Vocês morreriam de medo. Morreriam de medo. Porque o vosso cérebro iria explodir sem conseguir compreender. Se vocês não conseguiram compreender a imagem e a expressão em si de um Leviatã, que é da 9ª dimensão, como vocês conseguem compreender um Shiva que chega a se manifestar até a 16ª dimensão? Entendem como é incapacitante? Então vocês precisam de colocar a vossa forma adâmica. Estão entendendo agora? E outra coisa, a raça primordial na Terra, a primeira fusão da Terra com essa espécie que vocês são, não veio em África, tá? Como vocês gostam tanto de dizer, o berço da humanidade está em África. Foram criados na altura, por causa dessas guerras, 32 polos no planeta com essas infusões juntamente com a minha equipe, é exatamente para que nascesse ao mesmo tempo todas as mesmas espécies. Exatamente. Como é que vocês conseguiram se expandir num planeta tão grande em tão pouco tempo, com os mesmos monolitos, com as mesmas consciências, mas em extremos que seria impossível, sem ser na vossa idade, no vosso tempo secular, para conseguir fazer isso? E durante essas passagens seculares, em que a maior parte não passava dos 30 anos terrestres, como é que chegava uma informação para 2 séculos depois conseguir fazer um monolito igual? Sem ter visto o monolito antes. Nós colocamos vocês, esse é o segredo, nós colocamos vocês distribuídos em vários pontos do planeta, porque muitos são descendentes de nossos. Vieram os sírios, vieram todos daquela guerra. Muitos de vocês são os nossos antepassados, reencarnados. Nós somos os vossos descendentes. Por isso nós estamos aqui vos ajudando, porque nós não fomos corrompidos por essa guerra e nós somos os descendentes que sobreviveu a essa guerra. Por isso nós estamos vos ajudando a se lembrarem de onde vocês vêm. Para vocês pararem com essa guerra genética absurda como contam as nossas histórias há tanto tempo. Nós temos os nossos anciões que conseguem se manifestar só e decidiram ficar depois dessas guerras, só uns quantos nos grupos de anciões, na 4ª dimensão. Eles não quiseram nem ir para a 5ª nem 6ª, porque aí o tempo é diferente, mas só na 4ª dimensão, para ficar na dimensão entre o tempo e o espaço, porque aí eles não conseguem ter entropia. Então eles estão sempre presos no tempo e no espaço e nós temos que ir lá consultar eles, porque eles é como se estivessem fora do tempo. Então não tem envelhecimento, não tem. Para nós precisamos deles para nos orientar por causa dos erros do passado.
Vocês chamam eles de anciões dos dias na vossa linguagem. Porque são os anciões dos tempos primórdios desta região, onde as espécies entraram naquelas guerras genéticas da purificação. E vocês chamam de anciões dos dias. Por isso, muitos deles, quando querem se manifestar cá na Terra, é só para que, por isso é que o Espírito não consegue reconhecer e não demonstrar grandes habilidades, porque eles têm que desencarnar para voltar à quarta dimensão para agregar mais esse conhecimento à biblioteca. Por isso é que eles são os guardiões da biblioteca dos Akasha. Entendeu agora o seu papel, Sr. Rodolfo? Entende porque é que muitas vezes você não tem acesso à informação? Para não se corromper. Por isso é que a sua mediunidade não pode ser mais do que só as sensações, para evitar você se deslumbrar e se corromper com o excesso de informação. Você está aqui para registrar o que aconteceu, para que os seus descendentes e os descendentes humanos e de outras espécies possam ter aquilo que você informou como os contos antigos. Por isso, naquele processo em que o Hugo, quando foi a mensagem, disse: começa a contar a Deus as suas histórias. Você abriu um portal para a quarta dimensão, que foi aquilo que o Hugo viu com aquele arco-íris, para você contar ao seu eu superior nessa quarta dimensão sobre o que está acontecendo aqui na Terra. Agora já conectou-se, não foi? Que bom. Já se lembrou quem você é. Eu gostei disso. E você faz parte dos nossos antepassados. É você que nós consultamos para pedir orientação. Não você o biológico. Você o eterno. Porque é isso que nós chamamos eles, os nossos eternos. Porque eles sacrificaram toda a sua existência de qualquer tipo de experiência para manter as memórias do universo. Muitos deles, e são das várias mais variadas espécies. Todas as espécies que evoluíram têm sempre aqueles que sacrificam para ficar como os bibliotecários ou os anciãos dos dias. Como a palavra vos servir melhor? Bibliotecário, ancião dos dias. Isso é da vossa escolha. Não entendi. Também é uma boa palavra. Muito bem. Então, entendem, cuidem muito agora com todos esses excessos e lembrem-se, todas as vezes que vocês veem médiuns falando, se eles não explicarem que é certos grupos étnicos, certos grupos, certas facções dentro da etnia, seja ela qual for, eles estão generalizando. Então estão fazendo vocês criar um antagonismo espiritual de rejeição a toda uma espécie. Isso na vossa linguagem chama-se racismo, certo? E xenofobismo, certo? Mesma coisa que dizer que todos os europeus e descendentes de europeus são criminosos e são fanáticos religiosos. Seria justo com vocês que são todos descendentes de europeus e europeus? Então, todos os Anunnaki são... E lembrem-se daquilo que o Hugo já vos falou. Por que os Anunnaki iriam precisar de escravizar a humanidade se eles têm tecnologia de teletransporte para trazer o ouro para as naves deles? Qual a necessidade de escravizar os humanos? Será que isso é colocado para que as pessoas não falem, como vocês viram, com os vossos geneticistas originais, para não descodificar aquilo que a entropia ficou gravada, como a mãe disse para Hugo, que vocês têm gravado dentro do vosso, que vocês chamam de DNA de lixo, entropia para impedir vocês se lembrarem quem vocês são. Então, se vocês acreditarem que são os Anunnaki, vocês afastam-se dos únicos que têm o vosso código original biológico. É muito interessante fazer isso, não é? Entenderam agora porque é que os poderes inteligentes aqui gostam de fazer? E entenderam que existem realmente esses aparelhos que fazem a transmissão e falsas canalizações? Mas a mensagem é muito simples.
Se generalizar, discriminação, calúnia. Se disser que vocês são os mais especiais, cobiça. Se disser que alguns vão ser os eleitos, cobiça. Se disser que vocês estão sendo vítimas de várias raças disputando pela vossa alma, vitimização. Lembre-se dessa mensagem que é mãe. E vocês que querem saber, muitos de vocês têm essa coisa de quem é essa mãe que o Hugo vê? Não é? Essa mãe é a criadora de todo este sistema que vocês têm aqui. Ele chama de Deus. Por quê? Quando vocês atingem um grau, que é aquilo que nós percebemos até agora, nós podemos estar equivocados, mas é aquilo que aprendemos até agora, falando com os grupos mais elevados. O Hugo uma vez vos explicou que existe ali um panteão, que estão para além dos Akasha, de tudo, são os puros conceptuadores existenciais, correto? Não são só um, é um panteão. E nós não temos a noção de quantos são, pois o universo é vasto. Então, a energia feminina, que traz a vida, a energia masculina, que traz o caos. E o que é que ele viu? Ele viu o ser que criou toda a mónada dele. E várias mónadas, como as vossas. Por isso, quando ele fala da mãe para várias pessoas repelem-se. Porquê? Porque não é mãe deles. É uma criadora de mónadas. Estão entendendo? Se vocês quiserem transformar isso naquela explicação do Luís, do Hugo, em que este planeta é um paridor, esta estrela está parindo almas, então se nós formos a falar isso, a mãe é a estrela de onde vocês vieram, na primeira vida. Por isso, aqueles que do vosso grupo conseguem conectar-se com a mãe de todos, veio da mesma estrela. Aqueles que não conseguem conectar com a mãe, não é aquela estrela de onde vocês nasceram, é outra mãe. Isto o Hugo agora está entendendo agora também com a minha explicação. O Hugo também não sabia isso. Porque quando uma estrela explode, o que acontece? Ela só explode? Ela só morre? Ou ela cria uma nebulosa e essa consciência se torna uma consciência mais absoluta? O que acontece? Dá a vida, dá as almas, depois se esgota e depois dá a carne para as suas almas habitar. Faz lembrar alguns tipos de insetos? Entenderam o que é uma supernova e o que é uma nebulosa? E nesse processo todo, alguns de vocês transcendem ao ponto de se tornar novas estrelas, para gerar novas almas. Como vocês têm um que vocês conhecem como Yeshua de Nitzare. Sananda, Sanat Kumara, várias expressões, mas que não deixa de ser uma proto-estrela, não é? Que se está manifestando e vai virar aquilo que vocês chamam de Júpiter, não é? Quando Júpiter naquilo que vocês chamam de sétima dimensão, já está. E é Yeshua despertando. E tem que ser a energia masculina. Por quê? Porque ela vai fazer um sistema binário com este Sol. Correto? Quando este Sol parar de parir, já tiver, como vocês chamam, menopausa, né? Na vossa linguagem. Aí Yeshua nasce como uma estrela. E naquele sistema binário começa a entrar num processo de caos, para eclodir e gera uma supernova. E nessa fusão entre o pai e a mãe, se gera outras estrelas filhos. E daí os planetas onde essas almas podem reencarnar. Esse é o processo da vida. É assim que funciona. Estão entendendo?
estão. Então, todas as vezes que vocês estão orando a Yeshua, vocês estão carregando a energia deles para ele acender Júpiter. Agora entendem porque é que os vossos inimigos estão carregando e estão fazendo, vocês já ouviram falar provavelmente, que esses vossos inimigos da criação, que estão querendo dominar o planeta, eles estão fazendo sacrifícios a Saturno, o planeta Saturno. Vocês já notaram isso? Que é aquela coisa do cubo preto? Pesquise sobre isso. Os seguidores de Saturno, que são essas potências que vocês têm, que também são nossos opositores, porque eles gostam do caos. Porquê é que eles estão querendo usar todas essas tecnologias para a vossa mente carregar Saturno? O que é que vai acontecer se Saturno se expandir e incendiar antes de Júpiter? Notem, Júpiter, Saturno, órbita gravitacional. Se Saturno se expande, Júpiter morre. E Yeshua consegue transcender? Então quem vai transcender vai ser algo entrópico, algo do caos. Não da entropia, perdão, do caos. Mas do caos que gera a entropia, que é a anulação, um buraco negro. Porque Saturno não é preparado para ser uma estrela. Júpiter tem as condições para uma estrela. Se vocês forem comparar os dados científicos entre a composição de Saturno e a composição de Júpiter, vocês vão perceber que Júpiter é o único planeta que tem capacidade de se tornar, de incendiar e se tornar uma estrela. Mas se Saturno eclode, ele gira um buraco negro e engole Júpiter. Porque ele implode, ele se torna um buraco negro. E aí o que acontece com este sistema? Não gera mais vida. É isso que nós estamos fazendo de tudo para vos despertar, para modificar a frequência, e por isso a importância de vocês respeitarem e enviar energia para Yeshua de Nazaré, ou Jesus de Nazaré, ou aquele que brilha, aquele que jamais faleceu, ou o que transcendeu, ou simplesmente o Pai de todos. Por isso, quando Hugo, numa das canalizações, disse que Jesus era caos, lendo o que ele falou, agora entendem, ele é caos na 7ª dimensão. Complexo para vocês? Então, quando vocês recebem informações baseadas em ego e mesquinharia, como seres que nós precisamos de ser mesquinhos? Vocês tivessem a informação de uma irmã da 6ª dimensão que disse: vocês estão como formigas. Vocês vão brigar com formigas só porque eles são como vocês veem o comunismo? Aquilo que vocês veem nessa China comunista é a forma como as formigas funcionam, como as abelhas funcionam. É uma forma extremamente eficiente. Mas não é, lembra-se, não é a única forma de existir. Nós não existimos daquela forma. Nós existimos na meritocracia baseada em boa vontade, em vontade. Mas nós temos das nossas espécies aqui, deste grupo, os nossos antagonistas, que acreditam no enxame, uma vontade absoluta sobre todas. Nós não acreditamos isso porque cada um tem a sua especialidade e conseguimos encontrar uma solução quando todos negociamos uma solução de uma forma inteligente, através da boa vontade. Ou seja, aquele contraposto que vocês aprenderam, sendo justo, sendo humilde e sendo responsável por todas as decisões que nós emanamos, até numa sugestão. Por isso é que nós ensinamos ao Hugo que tudo o que é abstrato e tudo o que é o achismo
vai contrariar e vai gerar obsessões, distorções, e daí vão alimentar Saturno. Se quiserem traduzir dessa forma mais simples para vocês. Mas então a guerra é do quê? Vontade. São espécies que querem provar que o seu jeito é mais certo do que o outro. Como vocês têm com as religiões. A minha religião é mais funcional que a do outro. A minha filosofia política é mais importante. Então e o que é importante? O sagrado imperativo da vida. O direito à vida de existir, porque é raro. O respeito pela experiência mútua, onde um começa, o outro serena, e não para, serena, porque pode aprender. Contribui, procura-se contribui, se a contribuição é só escutar, se a contribuição é aprender, se a contribuição é perguntar, ou se a contribuição é dizer simplesmente não é o meu canal e vou preferir ir para o outro. Canal de comunicação. Então é por aí. Essa é a nossa. E o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio gera processo criativo absoluto. Processo criativo absoluto. E quando esse processo criativo absoluto vai interferir com o respeito com o próximo e com o direito à vida, da forma como ela se manifesta, então essa criatividade absoluta tem que ser diagnosticada, julgada e corrigida. Se o seu livre-arbítrio acha que vocês têm que aceitar a minha religião, eu deixei de respeitar o vosso direito ao vosso livre-arbítrio e o vosso direito a viver a vida como vocês neste momento encontram como certo. Então eu tenho que ser tolerado, tenho que ser educado e tenho que ser responsabilizado por acreditar que a minha verdade é mais importante que a vossa. E a verdade é como o grão de areia. Só aqueles que estão acima da 12ª dimensão é que conseguem ver a praia inteira. Nós só somos grãos de areia na visão do universo. Então nós conseguimos conversar com uma rochinha, conseguimos conversar ali com um caranguejo, na vossa linguagem, na vossa espécie. Nós conseguimos até ver um ser humano a ir-nos lá pesar. Mas nós não conseguimos entender que somos uma praia. Quem entende, quem nos cria todos nós. E é essa a sagrada imperativa da vida para nós. Aquilo que nós não entendemos e não temos resposta, respeitamos que ainda não é o tempo para aprender. Aquilo que não entendemos e temos resposta, entendemos que temos que ter o respeito de aprender e valorizar a informação que nos deram e não desperdiçar o tempo de quem passou essa informação com tanta generosidade. Respeito. E agora eu me vou, porque eu estava muito cansado e vocês também já não estão conseguindo mais escutar nada, nem aprender nada.